Sejam muito bem-vindos, meus caros, e eu no dia de hoje trago-vos um vídeo que nunca esperei fazer neste canal. No dia de hoje tenho um debate que aconteceu na CNN, depois dos debates entre os líderes partidários, portanto um debate entre comentadores, entre Mafalda dos Anjos e Anabela Neves, em que Anabela Neves sai em defesa da prestação de André Ventura e Mafalda dos Anjos continua a dizer que, apesar de ter dado uma nota positiva, André Ventura foi um populista zeco do costume. E, portanto, uma discussão entre Mafalda dos Anjos e Anabela Neves sobre quem é que esteve melhor no debate, e isto é das melhores coisas que aconteceu nos últimos tempos em televisão e portanto eu decidi que tinha mesmo que fazer um vídeo sobre este assunto. Vamos então ouvir Anabela Neves a defender a prestação de André Ventura e Mafalda dos Anjos no seu registro habitual a dizer que ele foi um populista quando Luís Montenegro iniciou um tema como, por exemplo, relembro este tema, André Ventura esteve muito tempo na militância do PSD, portanto isto foi puxado por Luís Montenegro, portanto como veem, o homem responsável que quer falar dos assuntos que interessam às pessoas. Vamos ouvir. A arruaça óbvia, nomeadamente, pode ser considerado, não é? O caso Pino Viva, não perdeu tempo com esse tipo de coisas hoje. Neste momento, o que é que era importante? Aquilo em que as pessoas, para o qual as pessoas estão muito sensibilizadas, e uma delas é a saúde, porque tem saído várias notícias. E por isso ele trouxe logo por isso ele nem respondeu, a primeira intervenção dele foi ignorar completamente a ideia que sou imaturo, sou não sei o quê. Não, foi logo direto ao osso. Mafalda. Sim, eu acho que André Ventura fez um esforço hoje para trazer argumentos, era isso que eu dizia no início, por isso dei-lhe uma positiva, porque acho que isso é um upgrade na forma de estar, mas quer dizer, tiveste André Ventura a bater o punho, o debate inteiro, tiveste André Ventura a falar dos avançados do sistema. O que é que isto significa? Quem é que ele está a acusar? O que é que isto significa? Quem é que ele está a acusar? Está a acusar, por exemplo, o senhor Primeiro-Ministro que, através da conta da mulher e através do regime no qual está casado, estava a receber uma avança enquanto Primeiro-Ministro. Era isso o que os avançados do sistema eram. Portanto, eu não sei qual é a dúvida de Mafalda dos Anjos, sendo ela comentadora política. Eu acho que ela deveria ter 100% a noção da razão pela qual nós estamos em eleições. A Mafalda dos Anjos sabe pelo menos porque é que está a comentar debates em abril de 2025. A Mafalda dos Anjos não se apercebeu que tivemos eleições em março de 2024 e que está a comentar debates em abril de 2025. A razão pela qual Mafalda dos Anjos está neste momento a comentar debates em abril de 2025 é porque fomos a eleições antecipadas. Eleições antecipadas essas que ficaram marcadas por uma falta de capacidade do Primeiro-Ministro de dar explicações sobre um caso que levanta dúvidas sobre a sua própria ética. E portanto, se a Mafalda dos Anjos nem sequer sabe porque é que estamos a eleições, eu não sei o que é que faz nas televisões a comentar. É tão simples como isso. Avançados do sistema, e aliás o caso Spinum Viva tem sido deixado de parte, como a própria Anabela Neves disse bem. O caso Spinum Viva não tem sido comentado, porque os partidos políticos aperceberam-se que fazer-se de vítima em Portugal dá frutos. E portanto, ninguém fala do tema, ou falam com muito cuidado, porque o Primeiro-Ministro pode-se lembrar de fazer de vítima, porque ele é um coitadinho, e a razão pela qual ele não continua a governar foi porque a oposição não quis. Portanto, o Luís Montenegro quer que vocês acreditem no dia 18 de maio que a única razão pela qual estão em eleições é porque Pedro Nuno Santos e André Ventura tiveram um jantar num restaurante agradável e pensaram assim, bom, isto se calhar era boa ideia mandar o país para eleições. Não se passa assim nada, a política tem andado mais adormecida, se calhar vamos mandar o país para eleições. Eu relembro também quem é que apresentou a moção de confiança. Quer dizer, são tantos fatores e tantas questões que são levantadas não só pela ética do Primeiro-Ministro, como pela situação política criada pelo próprio, que a Mafalda dos Anjos não saber quem é que são os avançados do sistema, bom, talvez devesse estar mais atenta até na categoria de comentadora política. Vamos ouvir o resto. Depois, tiveste André Ventura a falar dos corruptos, do sistema corrupto. Não, perdeu tempo hoje com algo... clássicas acusações. Só uma nota muito rápida, Mafalda, só para acrescentar. E perdeu tempo hoje, ou seja, perdeu tempo, entre aspas, não é perder tempo, com algo que, de facto, as pessoas também estão a notar, que é os chamados boys e girls que estão a entrar em catadupa, porque é mesmo assim, na administração pública. Ainda hoje há mais uma história... Não desmentir. Há mais uma história hoje sobre a Fundação de Serralves. Tem sido quase todos os dias, ultimamente. Portanto, ele tocou naqueles pontos para os quais as pessoas estão provavelmente alerta. Um deles é a saúde e outro deles é colocar mas, por exemplo, boys e girls numa máquina do Estado. O caso do dia, não conseguiu desmentir quando o Primeiro-Ministro disse, pois, mas esta grávida
precisava de assistência imediata porque estava a ter a criança em casa. E ele depois não desmentiu. Então, Exatamente. Ele desmentiu, essa é que é a questão. E há uma notícia da RTP que também desmente. E, portanto, a RTP é a televisão do Estado. Acho que está longe de suspeitas de ser uma televisão fascista ou que alimenta os argumentos da extrema-direita. Vejam a notícia da RTP, eu vou deixá-la na descrição. Tem tanto em vídeo como tem um parágrafo que a RTP escreveu sobre esse mesmo tema. Portanto, eu acho que a notícia é esclarecedora. Não precisamos de grandes novidades. Vamos ouvir o resto. Neste tipo de coisas, E as depois 21 fica a ideia de grávidas, que atira coisas Mafalda, para o ar. que foram Claro, mas assistidas repara, em ambulâncias. É tudo verdade, mas eu não me dizias governo que era não para desmentiu falar isso. deste debate, e neste debate, Sim, de facto, sim. era o caso que ele trouxe e que iniciou, e se calhar mais uma vez vai ser desmentido em fact-check, porque se calhar a senhora precisava mesmo de ser assistida, como dizia o Primeiro-Ministro. O que eu acho é que André Ventura, mais uma vez, não podemos fazer dele neste debate como um senhor super responsável que esteve ali a fazer um debate com argumentos que não são de base Só disse que ele populista. ganha. Esta conversa da base populista, eu gostava que algum jornalista, seja ele qual for, que um dia destes perguntasse à Mafalda dos Anjos o significado da palavra populista. É porque isso é um conceito da ciência política, que é estudado por várias pessoas, e esse conceito da ciência política não tem um ponto valorativo. Portanto, o populista pode ser aquele, segundo algumas definições de alguns politólogos muito mais interessantes de ouvir do que eu, que dizem que o populista é aquele que quer reivindicar maior soberania para o povo, de uma elite corrupta e corruptível que efetivamente criou este espaço corrupto em que gerem o poder e em que se borrifam efetivamente para o povo de um modo geral. O populista visa ser um representante do povo face a uma elite corrupta e corruptível. Portanto, isto de um modo geral não tem uma questão valorativa, é apenas o que é a mesma coisa que dizer, bom, tem aqui um liberal, tem aqui um conservador. Ser liberal ou conservador pode ser bom ou mau aos olhos de quem avalia. Agora, liberal e conservador não é por si só algo pejorativo ou alguma crítica valorativa. É um conceito que identifica uma parte ideológica de um determinado conjunto de pessoas. Mas enfim, Mafalda dos Anjos não deve estar a par desse assunto. Mafalda dos Anjos dizia, bom, mas os corruptos e o bater do punho, ninguém sabe de que é que ele está a falar. Ninguém sabe? Então, mas o governo que antecedeu Luís Montenegro foi demitido porquê? Ou demitiu-se porquê? O que é que aconteceu à maioria absoluta de António Costa? 14 demissões? Pessoas que aceitaram indemnizações na TAP através do WhatsApp e que depois pediram explicações a quem aprovou essa indemnização. Falo de Pedro Nuno Santos. Essa indemnização foi aprovada por Pedro Nuno Santos e ele depois pediu explicações sobre a indemnização. Talvez devesse pedir explicações a ele mesmo. É algo que, por exemplo, ele poderia fazer. Portanto, obviamente que a corrupção é um dos temas que preocupa o país, porque, falo, por exemplo, e falei disso ontem, o Estado não aceita uma auditoria às contas do próprio Estado, mas eu, se não declarar um cêntimo do que ganho, estou tramado perante as finanças. Tenho que pagar multas e tenho que justificar todos os cêntimos do que ganho. Portanto, todos os cêntimos do que ganho e até o que faço com ele. Se eu quiser ter um reembolso do IRS que tenha, no caso de eu ter rendimentos para receber um reembolso, há pessoas que fazem o IRS automático porque não têm rendimentos que cheguem e, portanto, é automático e fica resolvido. Mas se eu, por exemplo, quiser ter um reembolso do IRS, o que acontece é que tenho que declarar todos os meus gastos. E, portanto, se eu não os declarar, não tenho direito a esse reembolso. Portanto, o Estado tem direito a saber o que é que eu ganho, quanto é que ganho, onde é que gasto. O Estado português não pode ter uma auditoria às próprias contas, porque isso não é permitido, porque o poder não deixa. Mas não deixa porquê? O dinheiro é dos contribuintes, não é vosso. O Estado não é dos governantes. O Estado somos todos nós. A verdade é só essa. Porque o Estado tem fontes de receita e todas elas têm que ver com o próprio povo. E, portanto, é um bocadinho por aqui. Diga-se de passagem, as empresas públicas não geram propriamente grandes lucros a nível português. Há empresas públicas que geram lucros noutros países, não é o caso do português. Sobre a questão da saúde e da grávida. Bom, a questão da saúde e da grávida é muito simples. Nós eu e o Miguel apresentámos essa notícia no dia de ontem. Eu vou deixar-vos na descrição a notícia da RTP. A notícia da RTP mostrava que, efetivamente, esta situação só aconteceu precisamente porque não havia para onde reencaminhar a grávida de um ponto de vista de uma urgência, porque as urgências estavam fechadas e porque temos um país em que os serviços públicos não funcionam. Portanto, Luís Montenegro diz que desmentiu, mas Luís Montenegro mentiu enquanto desmentia, porque a notícia da RTP, que é a televisão do Estado, diz que efetivamente não havia grande escolha para levar a grávida para ter efetivamente o seu filho, e essa foi a razão pela qual ela teve um caso, graças a Deus, bem sucedido à porta de sua casa. Essa foi a razão principal. E, portanto, o Luís Montenegro, pelo menos, diz que André Ventura faz argumentos com base em títulos de jornais. Talvez Luís Montenegro devesse abrir as notícias. Eu não sei se ele
sabe como é que isso se faz, mas seria uma boa ideia. Sobre a questão das nomeações, Luís Montenegro tem um dos governos recorde do ponto de vista de nomeações políticas. Cargos políticos é o que mais Luís Montenegro fez e criou no seu próprio governo. Portanto, um homem que cria um choque fiscal. O único choque fiscal que em Portugal nós tivemos foi o choque fiscal de nada acontecer. Ou seja, as pessoas ficaram chocadas porque não aconteceu absolutamente nada. Não houve um choque fiscal em Portugal. Não houve uma diminuição das gorduras do Estado. E Luís Montenegro ainda vem ao debate com André Ventura apelar ao voto das pessoas que votaram em André Ventura. Mas alguém quer votar em si, Luís Montenegro? Deixem o Luís trabalhar. Deixem o Luís trabalhar, se calhar trabalhar mesmo no seu setor privado, na sua vida empresarial. Deixem-no trabalhar na sua vida empresarial, porque do ponto de vista de gestão pública é bola. Agora, vamos também acordar um bocadinho para a vida. A empresa de Luís Montenegro é a razão pela qual nós estamos em eleições. A empresa de Luís Montenegro é Luís Montenegro e os seus contactos. Essa empresa não existiria se não fosse Luís Montenegro e os seus próprios contactos. E, portanto, uma empresa dessa envergadura não é como se fosse uma escola, que Luís Montenegro tem uma participação, mas ativamente, ou pelo menos de forma indireta, não tem nada a ver com o assunto, em que há professores, há um diretor de uma escola, etc. Não. Luís Montenegro estava na gestão, ou tinha uma cota de uma empresa que era ele próprio. Essa empresa era ele, não eram nem os filhos, inclusive é porque um deles era menor na data da sua fundação e a mulher era educadora de infância. Portanto, desse ponto de vista, para gerir uma empresa que pelos vistos dava lucros substanciais, não era seguramente nenhum deles. E portanto, nesta situação, Luís Montenegro deveria ter vergonha na cara e Mafalda dos Anjos ainda deveria ter mais, porque aparentemente não sabe a razão pela qual estamos em eleições, mas está a comentar os debates que têm a ver com essas mesmas eleições legislativas. Enfim, é o que temos, é o comentariado português, como se costuma dizer, e era isto que eu tinha para partilhar. Acho que não podia deixar de fazer este vídeo. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só que gostem deste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.